Márcia? Não, Márcio, desculpa, é que eu achei que você fosse dar uns minutinhos para começar, é que a Yasmin tá devendo uma live pro pessoal, ela sabe o que que é, mas depois a gente conversa, Ah, então tá bom. tá bom? Bem, turminha, vamos lá. Hoje tem bastante coisa para falar na nossa live. Hoje eu vou praticamente introduzir o estudo das funções para vocês, antes dos vídeos, né, que a gente deixa para vocês aí no decorrer dos dias. Então, acho que já agora 15 pessoas, só me colocar em furada. Então, olha só, vamos lá. Vamos começar nossa aula, então. Turma, conforme nós já estamos falando há alguns dias, né, função, então, do primeiro grau, né, por que primeiro grau? Porque aqui em cima desse x, ó, é o número 1, quando não tem nada, nós sabemos que é o número 1, então é por isso que o nome da função é do primeiro grau, ok? Esse A e esse B são números, né? Então, como a gente já sabe, o B é o termo independente e o A é chamado de coeficiente angular. O B também é chamado de coeficiente linear. O X é a variável, ou seja, ele pode mudar o valor dele. E quando ele muda o valor dele, ele muda o valor de Y. É por isso que a gente costuma falar que o Y é função de X, ok? Então, na função do primeiro grau, que nós estamos já falando há alguns dias, a parte de gráfico é a parte que vocês têm que estar sempre espertos. Então, vamos aqui para o nosso primeiro gráfico, entendeu? Olha só, seja a função dos reais definida nos reais, tá? Como f de x é igual a x mais 1. Esboço o gráfico de f por meio de contra-exemplos. Justifique que ela não é par nem ímpar. Bem, eu quero, na verdade, eu peguei isso aqui só para a gente fazer o gráfico. A função par e ímpar, vocês ainda não sabem. A gente vai explicar no decorrer da nossa apostila, tá bom? Então, assim, como que eu defino uma função, certo? Como que eu faço uma função? Então, tá vendo esse 1 aqui? Ele é o meu B, ele não tem X, ele é o termo independente. Então, você vem aqui no gráfico já direto e coloca ele. Para eu descobrir, então, quem é o ponto que vai cruzar o eixo das abscissas, eu vou fazer que aqui é 0, é igual a x mais 1. Pego esse x, mando para o lado de lá, pronto, já tenho que ele vale menos 1. Então, tá aqui, ó, menos 1. Aí você pega a sua reguinha e liga, pronto. Aqui você já tem uma função, entendeu? Que já está feita. É muito simples fazer uma função no primeiro grau. É só você ver quem é o elemento B aqui, né, o coeficiente A, colocar ele direto no Y, igualar a função a zero e achar quem é o valor de X. Só isso, tá? Então não tem nada de mais por enquanto. Ô, professor, rapidão aí. A Gabriela Pode tá falar. tentando entrar, você não autorizou ela. Não sei se- Gabriela, peraí. Não veio nada ainda não. Manda ela vir de novo. Vou esperar ela aqui, tá? Turma, neste caso aqui, olha só. Eu começo sempre olhando quem é o meu coeficiente linear. Então, é aquele número que não tem x. Então, não é menos 1. Então, eu venho aqui abaixo do zero e coloco lá menos 1. E agora eu vou fazer o quê? Igual f de x a zero, tá? Então, isso aqui vai dar menos 1. Aí, mando 1 para lá. Vai ficar 2x. Na hora que o 2 for para lá, vai dar meio. Ok? Então, é só vir aqui, ó, no meio, que seria esse aqui. Ok, ó. Entre o 1 e o 0, né? No caso é meio positivo. Peraí, eu coloquei do lugar errado. É aqui, ó. É meio positivo. E aí nós vamos com a nossa reguinha, né? E traçamos aqui, ó. Peraí. Pronto, já tá o gráfico aí, entendeu? Então, ou seja, é muito simples fazer o gráfico da função do primeiro grau. Ok? Ver quem é o coeficiente linear, ver quem é a raiz, calcula a raiz e coloca lá no gráfico e já é. O nosso próximo slide, então vamos dar uma olhada aqui.
é justamente agora o contrário, ou seja, eu vou pegar um gráfico pronto, que foi até uma das atividades que eu deixei para vocês, tá? E nós vamos chegar na função. Então, turma, toda função é, como vocês viram no primeiro slide aí, quem chegou agora, essa aula está sendo gravada, e aí vocês depois deem uma olhadinha, tá no início da aula. Turma, vamos começar sempre definindo quem é o B. Eu só olho no gráfico, turma. Se o meu gráfico cruzou o eixo Y, eu já tenho B. Então, no caso, o B é zero. Só de olhar o gráfico, eu já tenho essa informação, porque ele cruzou num ponto que eu sei que aqui é zero. Então, esse gráfico aqui, ele não tem o B, ele não tem coeficiente linear, ele só vai ter o coeficiente angular. E para eu fazer, é muito simples. Eu vou escolher ou aquele método que eu ensinei, ou esse aqui, ó, que é o do formar um triângulo. Formou um triângulo, é só você calcular o y, que no caso é 2, dividido por 2 vai dar 1. Então a nossa função vai ser 1x. Ok? Ah, professor, mas e se eu quiser fazer de outro jeito? Se você quiser fazer de outro jeito, então vamos fazer de outro jeito. Vamos lá. Vamos fazer do jeito que a gente ensinou já. Ô, Escolha. professor, Pode falar. então toda vez que a reta passar pelo ponto zero, o B vai ser zero. O B vai ser 0. Tá, Isso mesmo. Então, ok. tanto é, na verdade, onde o gráfico passar pelo eixo Y, se você conseguir ver o número, você não precisa calcular. Por exemplo, óbvio que se o número passar aqui no meio, não tem como, a gente não tem como olhar. Agora, se ele passar em cima do 1, por exemplo, eu sei que o B é 1, entendeu? Então, eu vou colocar os dois Entendi. pontos, não importa quem eu coloco em cima, nem quem eu coloco embaixo, sempre vai dar o resultado. Nós já sabemos que o A é 1 porque eu já calculei. Então vamos calcular ele de outro jeito, do jeito que eu ensinei vocês esses dias. Eu faço de cima menos a de baixo. Então menos 2, menos 2. O de cima menos a de baixo. Menos 2, menos 2. Isso aqui dá menos 4, dividido por menos 4, que dá mais 1. Ou seja, o visual lá foi bem mais fácil, né? Formou um triângulo. Quando você forma o triângulo, que eu falei, faz o y dividido pelo x, é exatamente o que está aqui, só que aqui eu coloquei de forma algébrica. Então, de novo, deu aí a mesma função. Ou seja, esse gráfico aqui, quando ele cruza o eixo y lá no zero e ele pega os mesmos pontos, ó, ele vai pegar os pontos 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Quer dizer que a função é o próprio x, tá bom? Vamos para o próximo aí. Bem, neste caso aqui, ele é um probleminha, né, para a gente formar um gráfico, formar uma função. Ó. Um estacionamento do centro da cidade cobra R$10 pela primeira hora que o automóvel fica estacionado e R$8 para cada hora adicional. Turma, é muito comum os estacionamentos fazerem isso. Sendo isso aqui uma função do primeiro grau, como que vocês podem me falar que ficaria essa função? 10 mais 8x. Tá esperto, hein? Hoje eu não precisei perguntar pro Vinícius, ele já fala sozinho. É isso mesmo, 10 mais 8x. Então, é uma função do primeiro grau, turma. Isso quer dizer que o 10 é a constante. O fato de você entrar no estacionamento, você já paga R$10. E cada hora que você passa, né, você vai pagar R$8. Então, o Vinícius falou certíssimo. E eu pergunto, qual é o expoente dessa função, turma? Qual é o expoente? O expoente sempre fica no x, viu? Coloquem, responda o chat, todo mundo escreva presente. Porque tudo que vocês escrevem no chat vai marcar, tá bom? E aí eu consigo depois dar a presença ou a falta, né, para quem não está aí. Então escrevam todos os alunos lá no chat presente. Outro combinado da Márcia, ela não sei se ela ainda está aqui, deixa eu ver. A Márcia Albertoni ainda está. Outro combinado que já falaram, mas eu vou falar mais uma vez, abram as câmeras, tá? Assim, se alguém estiver dormindo, eu já falo. Bem, Isabela Vecchio, você consegue me dizer qual é o expoente dessa função? Qual é o expoente dessa função?
Isabela Vecchio. Qual é o expoente desta função? É o 8? Eu acho. Não, expoente. 8 não é expoente. Tem aqui do lado do x, ó, aqui em cima. 1? Turma. Eu não sei se ela entrou na hora que eu tinha iniciado a aula, se que eu iniciei, mas eu falei, quando não tem nada aqui, o expoente é 1. Por isso, Verdade. isso que isso aqui é uma função. Agora que eu lembrei. Por isso que isso aqui é chamado de função do primeiro grau. Tá bom? Então, para quem está entrando agora, por favor, digitem a palavra presente para nós podermos dar aí a presença para ustedes. Turminha, é o seguinte, ó, esse aqui, vocês estão percebendo que nesse exercício 1 tem A, B, C, D e E. Então são 4, né? Então são 5. Eu vou fazer o A, o C e o D. E o B e o E, vocês já podem dar um print depois que eu fizer, para vocês poderem ficar com o exemplo. Isso aqui se chama cálculo da imagem de uma função, tá? Lembrando que eu estou dando essa live antes da gravação em massa das aulas sobre função. Então, essa live vai ajudar demais vocês a compreenderem as matérias que vão vir aí pela apostila. Então, quando eu falo imagem de uma função, eu quero saber qual é o resultado do y quando eu coloco x igual a 0, por exemplo. Então, olha como que eu vou resolver. Ó. Eu vou colocar assim, ó, f de 0, que é a imagem de 0 que eu quero. É assim que eu vou colocar. Aí, onde tiver x nessa função aqui, eu vou substituir por 0. Então, eu coloco aqui 0 mais 1. Ou seja, quanto que é 0 mais 1, turma? 0 mais 1 costuma ser 1. Então, a resposta da imagem de 0 é 1. Vamos fazer o C. F de 6. Aonde tiver x, eu coloco o número 6. Então, x mais 1, então vai ficar 6 mais 1. E aí nós temos que a imagem do ponto 6 nessa função vai dar um número 7. Ou seja, quando x for igual a 6, o y vai ser 7. Para terminar, o exemplo que eu estou fazendo, eu vou querer a imagem da raiz de 3. Então é simples, é só eu pegar a função, eu quero a imagem da raiz quadrada de 3. E aonde tiver x, como vocês estão vendo aqui, eu só vou substituir pela raiz de 3. Então, eu poderia já deixar essa expressão, tá? Então, se alguém quiser, se o exercício não falar assim, ó, dica para vestibular e provas ângulo. Se ele falar raiz de 3 vale 1,7, isso quer dizer o quê? Que ele está querendo que você substitua a raiz de 3 por 1,7 e calcule. E aí daria 2,7. Como ele não falou, eu vou deixar minha resposta exatamente como está aqui, ó, raiz de 3 mais 1, e acabou o exercício. Ou seja, quando eu vou calcular a imagem de uma função, é muito simples. Eu vou pegar o número que está dentro do parênteses, que é o meu x, e substituir aonde tiver x lá na função. Turma, para eu fazer o exercício 2, alguém tem alguma dúvida desse exercício 1? Não. Não. Todo mundo entendeu? Alguém quer alguma pergunta? Fazer alguma pergunta? Fazer. Então, vou prosseguir para o 2, tá? Já que ninguém tem. O 2, ele faz o seguinte. Então, esse B e E, vocês fazem, tá? Uma função polinomial do primeiro grau é definida por função dos reais nos reais, onde f de x é igual a 10x menos 3. Então, vou colocar aqui, ó, 10x menos 3. Ó, f de x. Por que é uma função do primeiro grau mesmo, turma? Alguém pode me responder? Porque tem o expoente 1. Isso mesmo. Porque aqui no x o expoente é 1, tá bom? Ele quer saber qual é a imagem do número meio. Muito simples. Então, aonde for x, nós vamos colocar o quê? Um número meio. Ele quer a imagem do meio, só isso também. Exatamente igual ao exercício 1 que eu fiz ali. Então, eu vou colocar entre parênteses agora, vou colocar o meio e vou copiar o menos 3. Turma, quanto que é entre a multiplicação e a subtração? Nós fazemos primeiro a multiplicação. Quanto que é 10 vezes meio? Multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2, tá? 5. Isso, então aqui é 5. E quanto que costuma dar 5 menos 3? Vai dar 2. Parabéns, garoto. Então, quer dizer que a imagem do ponto meio, né,
Quando o x for igual ao meio, vai dar que o y é igual a 2. Ou seja, muito tranquilo o cálculo de imagem, tá bom, turma? Então, se por um acaso vocês tiverem que calcular a imagem, nada de pânico, é só substituir e realmente calcular. Então vamos colocar outro aqui. Cadê o Vinícius para me ajudar? Vinícius que é bom de interpretar probleminha. Um comerciante teve uma despesa de R$300 na compra de mercadorias. Seu lucro, que vai ser a função, como ele está falando, ó, f de x, será obtido... Deixa eu permitir a Isabel. Será obtido em função das X unidades que venderá. Então, todo mundo tem esse conhecimento. Quando um comerciante vende alguma coisa, o lucro dele está relacionado ao quanto ele vende. Vocês concordam comigo? E ele falou o seguinte ainda no exercício. Sabendo que cada unidade do produto custará R$6, responda qual é a lei de formação da função f de x. Então, olha só que interessante. Ele teve a despesa de R$300, ok? Na compra de mercadorias. O lucro vai depender das unidades que ele vende. E cada uma custa R$6. Quem tem a ideia de como ficará esta função? Pode Menos falar. 300 mais 6x. Foi o Vinícius de novo, né? Ó, então vamos analisar, turma, o que o Vinícius falou. Ele colocou o seguinte: menos 300 mais 6x. Está correto. Vou falar por que está correto. Porque 300 ele já gastou. Então, conforme ele for vendendo, ele pode empatar o dinheiro dele. Vocês concordam? E se ele passar de um valor, ele passa a ter lucro. Entendeu? Então, se ele vender uma unidade só, ele vai ter prejuízo, vai ser um lucro negativo. Então, tá certinha. Isso aqui que o Vinícius falou é a lei de formação. Eu também concordo, então é a nossa resposta. Agora, olha só, ele pergunta para que valores de x temos que a função é negativa. Eu vou fazer esse gráfico, não há necessidade, não era isso que ele queria, mas eu vou fazer porque o gráfico fica bem melhor para vocês entenderem algumas situações. Então, vamos colocar aqui as retas x e y. Turma, o microfone está aberto sempre para qualquer pergunta que vocês tiverem, viu? Tá bom? Lembra que eu falei que você pega o número que está sem x e já coloca ele no eixo y? Aqui o Vinícius falou de um jeito que a função, quando a gente coloca a função, eu até vou comentar isso porque alguns não se atentam a isso e acabam errando de bobeira. A função ela é assim. Não é que o primeiro é o A e o segundo sempre é o B. Não. O A sempre está perto do X. Então o coeficiente angular aqui é o 6. E o coeficiente linear é o menos 300. Então eu vou, supostamente, vamos lá, faz de conta que aqui é menos 300. Vou colocar ele lá, porque ele vai cruzar o eixo Y. E para eu calcular o número que vai vir aqui no eixo X, quem está acompanhando a aula desde o início, a gente iguala a 0. Então vai fazer assim, ó, menos 300 mais 6x. Aí o 300 vai para lá, vamos colocar aqui, ó. E o 6x fica desse lado. O 6 está multiplicando, ele tem que passar fazendo o quê, turma? Dividindo. Dividindo. E aí nós teremos aí, ó, 30 dividido por 6 é 5, mais um 0 é 50. Eu vou vir aqui, vou colocar os 50 aqui. Esse gráfico é um gráfico. Dá uma olhada, ó. Crescente, tá? É um gráfico crescente porque o x é positivo, tá bom? Deixa eu colocar aqui o x que eu não coloquei. E vou fazer o gráfico agora, vou colocar em azul. Vou colocar aqui uma reta. Então, olha só. Esse é o esboço do gráfico. Pronto, está esboçado o gráfico. Agora, olha por que nós analisamos geralmente o gráfico. É muito mais fácil do que analisar só conta. Vocês repararam o seguinte, ó. Deixa eu ver se eu faço um círculo, um retângulo aqui. Vocês vão entender o porquê que eu quero. E vou cruzar aqui. Ó, eu vou cruzar de propósito essa região aqui, tá? E vou vir com essa para cá também.
fazer aqui de propósito, tá? Vocês vão entender o que eu quero com isso. É o programa Paint que eu estou usando. Então, repara o seguinte, turma. Ele gastou 300 já. Para ele começar a ter lucro, vocês estão vendo esses 50? Ele é a nossa raiz. Se ele vender 50 unidades, o lucro dele é zero. Ele empata o dinheiro dele. Então, ele investiu 300 reais. Para ele empatar o dinheiro dele, nem ganhar nem perder, ele precisa vender 50 unidades. Então, para ter lucro, vamos colocar o lucro pintado de verde, ele precisa vender mais ou menos de 50? Mais. Então, aqui ele vai começar a ter lucro. E para ele ter prejuízo, então ele vai ter que vender menos de 50. E se ele vender exatamente 50? Se ele vender exatamente 50, vou colocar aqui. Ele não vai ter nem lucro nem prejuízo. Vai continuar a mesma coisa. Ele vai empatar o dinheiro dele. Eu vou colocar aqui como se fosse uma bolinha pintada de branco ali no centro dela. Então isso aqui já é uma inequação, na verdade, né? Porque ele até pede aqui, ó, para que valores de x temos que a função é menor do que zero. Aí vocês teriam que fazer isso, ó. Eu já fiz a conta, né? Ela está aqui do lado. Ó, menos 300 mais 6x. Aí vocês teriam que colocar que ela era menor que zero. Como nós já resolvemos, né? Então eu fico com 6x para cá, eu mando 3x para lá. E aí, opa, ixi, é 300, né? 3x, Ô, professor, não. essa atividade precisa te mandar também ou não? Só as que eu marcar. Ô, Aquelas professor, duas. depois falar. você pode voltar que minha internet caiu e eu não consegui tirar print da outra imagem das atividades. A aula tá gravada. É verdade. Tá sendo gravado, tá bom? Verdade. Turma, vocês entenderam esse exercício? Ou seja, através de uma função eu consigo... tanto é que em administração de empresas, o pessoal começa a ter aula de função justamente para saber essa questão de lucro e prejuízo. Vocês entenderam aqui esse exercício especificamente? Todos entenderam? Sim. Então, olha só. Nessa função Sim. do primeiro grau, eu consigo, né, no caso de qualquer comerciante, saber qual é o valor que eu tenho que vender para empatar meu dinheiro. E aí, sabendo isso, eu sei que se eu vender menos do que aquele valor, eu tenho prejuízo. E se eu vender mais, eu começo a ter lucro. Tudo bem? Tá entendido, então? Então, vou passar aqui. Bem, aqui é pra gente, ó, isso aqui é uma atividade para vocês fazerem, tá? Toda vez que vocês verem aqui no slidezinho, AT é atividade. Então, o que eu quero nessa atividade? Que vocês descubram quem é o gráfico, certo? Mais um exercício para vocês descobrirem quem é o gráfico. Dica, tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Vou fazer uma pergunta para a turma aí que estava presente. Para eu fazer esse gráfico, quantos pontos eu tenho que escolher? Eu tenho 6. Mas quantos pontos eu tenho que escolher? 2. Apenas 2. Isso mesmo, 2 pontos. Parabéns. Então, vamos dar continuidade. Agora é a musiquinha do gás, turma, olha. Para nos acalmar. Vamos lá, turma. Ó. Eu tenho aqui esse gráfico já com a função e já ele resolvido. Então, suponhamos que a gente não soubesse que era isso daqui, tá? Tá vendo que esse gráfico passa bem no menos 2? Então, quando eu sei aonde o gráfico cruza o eixo Y, e eu tenho certeza que ele está... Então, o B já foi dado, ele é menos 2. Certo? Aí você escolhe 2 pontos. Vamos escolher esse ponto aqui, ó, 2 e 2. Vamos escolher esse ponto aqui, ó, menos 1 e menos 4. E vamos achar o A. Faço de cima menos o de baixo. Então, 2 menos menos 4 vai dar 6, porque o menos com menos é mais. Embaixo aqui, 2 menos menos 1 vai dar 3. Isso quer dizer que o A vai dar 2, ó. Olha só, o A realmente é 2, porque ele está perto do X, e o B realmente é menos 2. Então, estou fazendo... todo gráfico que tiver assim, a gente vai fazer até vocês saberem que eu tenho que olhar um gráfico e eu tenho que descobrir a função. Tá bom? E aí vamos ver as perguntas que ele faz. Quais as coordenadas do ponto que intercepta o eixo X? Turma, ele está perguntando assim, que ponto que cruza o eixo X? O ponto 1?
Isso mesmo. E esse nome, esse ponto tem nome? Alguém sabe o nome dele? É um nome que nós vamos usar bastante nos exercícios de função. Vocês calcularam a vida inteira esse ponto. Ele se chama raiz. Não, raiz. Tudo bem? Por que eu falei que vocês calcularam? Porque vocês calculam equações, acho que desde o 5º ano, 6º ano. Toda vez que você falar que o y é 0, você está calculando quem? A raiz. Que é essa daqui, ó. Tudo bem? Então quer dizer que a raiz é o ponto que cruza o eixo X. Agora olha só a outra pergunta. Quais as coordenadas do ponto? E aí, como ele falou em coordenada, vamos colocar a coordenada, tá? O 1 é o ponto, mas a coordenada eu não coloquei ainda. O X é 1 e o Y é quanto? -2? Não, turma. Não, é 0. O X É é 0. 0. Eu acabei de falar assim, ó. Quando o Y é 0, nós estamos calculando a raiz, entendeu? Então tá aí, ó. E outra dica. Quando o ponto está em cima do eixo, um deles é 0. Então, como o eixo é x e o x vale 1, então o y tem que ser 0. Nessa mesma ideia, ele quer a coordenada que intercepta o y. Seria esse cara aqui, não é? Vai ser 0,-2. Isso mesmo, porque acabei de falar que quando você tem o ponto em cima dos eixos, um deles é 0. Se o y é o -2, então o x é que é o 0. Aí, olha só, ele faz uma pergunta pra gente. Ao aumentarmos os valores de x, os valores de y aumentam ou diminuem? Vamos ver? Olha aqui, vamos pegar esse exemplo aqui. Ó. Aqui era -2 o x. E a imagem do -2 é -6. Quando o x aumentou para -1, a imagem aumentou para -4. Quando o x foi 0, ela aumentou para -2. Quando o x foi 1, o y foi 0. Quando o x foi 2, o y foi quanto, turma? Você pode repetir, professor? Ó, para ordenado é sempre x, y, certo? Isso que são coordenadas. Quando a gente calculou ali atrás imagem, por exemplo, o x vale -2. Qual é a imagem dele? Aí você vai lá no gráfico, esse é o ponto. -6. A imagem é -6. Vamos fazer outro. Se eu pegar o x menos 1, qual é a imagem do -1? -4. Isso. Então, a última pergunta. Se eu pegar o x2, qual é a imagem dele? 2. Isso. 2. Aí eu pergunto Então, para aumentou. vocês. Se eu aumentar o x, o y aumenta a imagem? Sim. Sim, né? Sim. Ó, -6, -4, ele está aumentando. Então, como ele aumenta, eu posso escrever o seguinte. Deixa eu só diminuir essa letra que está 48 aqui. Essa aqui, turma, é uma função chamada de crescente. Então, quer dizer que toda vez que os valores de x aumentarem, os de y também aumentarem... Ixi, vai ser ruim ali. Você conhece aquele velho ditado, né? Em épocas de pandemia, até a internet fica ruim. Então, a imagem faz o quê? Que vocês falaram? Aumenta, né? Aí colocar, portanto, a função é crescente. Aí, professor, muda essa letra porque eu sou corintiana. Então tá bom, tá aí, ó, preto e branco. Aumenta, então a função é crescente, tá bom, turma? Mas dá pra gente saber quando a função é crescente só de olhar a função sem saber de gráfico. Vocês estão vendo esse x aqui, ó, 2x? Se ele for positivo, a função sempre será crescente. Então, por analogia, e se ele for negativo? A função vai ser o quê? Decrescente. Isso mesmo, decrescente. Parabéns. Vamos para o próximo. Então, aqui vocês vão responder as mesmas coisas que acabamos de fazer lá no outro. Qual é a coordenada do que vai aqui no x, qual é a coordenada que vem no y. Se a gente aumentar os valores de x, vai fazer o que com a função, a imagem? Vai aumentar ou diminuir?
É uma função o quê? Crescente ou decrescente? Então, vocês vão fazer a mesma coisa. Essa aqui é uma atividade, um dos exercícios para entregar. Tudo bem? É só vocês depois. Eu vou colocar esse vídeo mais tarde no meu canal de YouTube, porém, vocês também estão tendo a aula, tá? Então, se qualquer coisa, pergunte aqui, não deixe nada para depois. Bem, olha só. Acabei de colocar aqui 2 gráficos para vocês poderem também responder o slide que é o anterior, que eu acabei de tirar. Esses são 2 exemplos de gráficos crescente. Dá uma olhada no valor daqui do 3, ó, ele não é positivo? Eu vou fazer uma pergunta para a Natália Nagy. Natália, eu acabei de falar em crescente e decrescente olhando o sinal de quem? Do 3 ou do 6 que eu tenho que olhar? Se o seu microfone não estiver funcionando, escreva, tá? Para eu saber se o gráfico é crescente ou decrescente, eu tenho que olhar quem? O número que está perto do X ou que não tem X? O que não tem X. Vamos. Tudo isso eu quero que vocês gravem. É o que tem. É o que tem X. Porque o nome do número que tem X chama-se coeficiente angular. Então, ó, a função é essa daqui, ó. E, ó, tudo que eu falar, se vocês acharem pertinente, escrevam. Toda essa live aqui é muito importante. Esse aqui é um número chamado coeficiente angular. Esse é chamado de coeficiente linear. Quem vai me falar da inclinação da função é o coeficiente angular. Para eu saber se a função é crescente ou decrescente, eu olho o coeficiente angular. Então, dá uma olhada aqui, ó. O 3 aqui é o quê, turma? Positivo ou negativo? Ele é positivo. Ele fala aqui, ó. A igual a 3, isto é, o A é maior que 0. Maior que 0 é positivo. Olha aqui, ó. A é menor que 3, isto é, o A é menor que 0. Ou seja, quando o A for maior que 0, a nossa função vai ser crescente. Eu posso só olhar o sinal ou posso olhar o gráfico. Para vocês, quando vocês estiverem olhando o gráfico, tá aparecendo a minha imagem aqui ou ainda não? Vocês conseguem ver a minha imagem no quadradinho lá? Sim. Quando eu tiver o gráfico, pega o seu braço esquerdo, tá bom? E façam para vocês como se você estivesse olhando para o gráfico. Pega o seu braço e coloca na tua frente na mesma posição do gráfico. Se a sua palma da mão ficar para cima, é crescente. Olha o gráfico que está ao lado. Esse aqui agora, ó. Esse. Se para você o jeito do gráfico, a sua palma da mão ficar para baixo, então será o quê? Decrescente. Então, tem 2 formas de você olhar. Uma é olhar o sinal. O sinal é negativo aqui para o nosso coeficiente angular. O coeficiente angular, lembrando, é um número que está junto com o X. Tá bom? Se ele for positivo, ele será crescente. Se ele for negativo, ele será decrescente. Isso está entendido, turma? É uma parte importante. É simples, mas é extremamente importante a gente saber só de olhar a função. Entendeu, Natália? Bem, turminha, vamos para o nosso próximo slide aí. Bem, todos na sala aí já escreveram presente, né? Vi que a maioria já escreveu. Então, se caso alguém tenha entrado posteriormente aí, por favor, digite presente para a presença ficar computada, ok? Bem, então, só de olhar o gráfico, nós conseguimos saber quem é positivo e quem é negativo, quem é crescente e decrescente. E vamos para uma das partes, assim, também importantes, lembrando que tudo isso será dado ao decorrer da nossa apostila. Então, se nós estamos, por exemplo, eu só esqueci qual é a aula que fala de funções. Qual é o número dela? Alguém está com a apostila aí? Qual é o número da aula? 17, se eu não me engano, professor. Nós estamos agora na 18 e 19, né? Conceitos básicos. Da aula a partir da aula 17, que agora nós estamos na 18 e 19. Da 18 e 19 para frente, turma, é tudo essa live que eu estou falando. Então, essa live é extremamente importante, tá? Bem,
Vamos lembrar do comerciante que vendeu 50 produtos? Lembra que eu falei que quando ele vendesse 50, ele empatava o dinheiro dele? E a partir de 50 ele tinha lucro e abaixo de 50 ele tinha prejuízo. Dá uma olhada nesse gráfico, olha o estilo dele, ó. Toda vez que o A, que é o coeficiente angular, for positivo, o gráfico é o quê, turma? Crescente. Ok? Tá aqui, ó. Eu estou sendo repetitivo, que é para vocês gravarem. Isso quer dizer que eu quero que isso esteja bem assentado no conhecimento de vocês. Dá uma olhada. Para o gráfico crescente, esse aqui, então, é o ponto de raiz que eu falei lá, que quando o y tem, ele vale zero, certo? E esse aqui também, ó, é a raiz. Então, olha só. Essa aqui, eu quero que todos escrevam se entenderam ou não. Quando o gráfico é crescente, é como se eu pegasse, sei lá, se eu pegar esse ponto aqui no gráfico, eu vou fazer um pontilhado em relação ao y. Beleza, deu maior que zero, vocês estão percebendo? Se eu escolher esse ponto, eu vou fazer um pontilhado em relação ao y. Nos nossos exercícios não precisa fazer esse pontilhado, é só para vocês entenderem. A reta é formada por infinitos pontos. Qualquer ponto que eu pegar dela, eu tenho que ir até o y. Repararam que antes desse ponto aqui, que é o meu b da função, antes dele, ó, qualquer pontinho que eu pegar aqui, ele vem para cá, ele procura o eixo y. Se eu pegar esse ponto, ele procura o eixo y para lá, agora. Ó. Bem, o que vocês estão vendo? Ó, que passou daqui, ó, eu vou colocar até uma reta verde aqui. Passou dessa parte do gráfico aqui, o y, aqui para cima, ele é sempre positivo, vocês concordam comigo? Agora, vamos colocar em vermelho. Desse ponto para baixo, o y tem valores negativos. Concordam? Olha o que vai acontecer. Ó. Eu vou colocar até em vermelho também o lápis aqui. Ó. Faz de conta que eu quero esse ponto aqui. Ó. Ele vai procurar o eixo y. Ele vai achar o eixo y na parte verde ou vermelha? Podem responder. Quando eu pego esses pontos que estão atrás da minha raiz, ele está encontrando os valores de y positivos ou negativos? Negativos? Os negativos. É por isso que ele coloca aqui, ó, desse ponto para cá, vocês viram que ele pintou uma região de rosa? E ele falou que são valores de y que são positivos. Desse ponto para trás, ó, todos os pontos que eu escolhi, ele vai pegar o y na parte negativa. Então, isso se chama estudo do sinal para um gráfico crescente. Agora, vamos dar uma olhada no decrescente. Agora, eu não vou fazer mais os pontinhos no gráfico. Tá? Ó, aqui está a raiz. Desse ponto de raiz para trás, o x vai pegar o y sempre aonde? Na parte o quê, turma? Positiva ou negativa? Olha a região que ele pintou. Ó. Vou colocar o verde aqui de novo para vocês saberem responder o que eu estou perguntando. Ó. Esses são os valores de y que são positivos, tá? Bem, dá uma olhada, ó. Opa, verde de palmeira. Turma, dá uma olhada nessa região toda aqui. Isso quer dizer que se eu pegar qualquer valor do gráfico, qualquer ponto do gráfico, ou até qualquer valor de x, ele vai procurar o gráfico, olha cá, na parte verde. Então quer dizer que qualquer valor de x para trás da raiz vai ser o quê? O y será positivo. Agora, se eu pegar qualquer valor depois da raiz, vamos pegar aqui, ó, um valor de x aqui, ó. Ele vai descer, achar o gráfico, que vai lá para a parte y, que está abaixo, né, do zero, ó. O zero está aqui, ó. Então vamos colocar uma reta vermelha para os valores negativos do y. E o gráfico procurou, ó, tá vendo? Esse valor de x procurou o gráfico, que procurou o y na parte o quê? Negativa. Esse é o estudo do sinal. Tudo bem? Então, se alguém não entendeu, por favor, escreva, fale. Eu vou pegar um exercício agora para terminar a minha aula, fechando com essa parte de inequação, parte de estudo do sinal. Todos entenderam? Podem escrever aí, hein?
Tá rolando um sertanejo aí na minha vizinha, tá? Acho que ela tá com dor de... Vamos lá. Bem, ninguém se manifestou, né? Então, continuar. Faça o estudo do sinal para cada uma das funções. Então, dica para fazer o estudo do sinal, esse aqui é de vocês, viu? Dica para fazer o estudo do sinal. Primeiro, se alguém estiver anotando no caderno, por favor. Eu vou estudar o sinal? Sim. O que eu tenho que fazer? Calcular a raiz. Tá? A primeira coisa e a única que eu tenho que fazer de cálculo é calcular a raiz. Bem, calculei a minha raiz. Qual que eu colo a raiz, professor? Igual ao y a zero. Igual ao y a zero. Então, vamos calcular aqui, ó. 3x mais 9. O 9 vai para lá e vai ficar negativo. O 3 está multiplicando e vai passar dividindo. Menos 9 dividido por 3 vai dar menos 3. E aí nós vamos fazer o quê? Uma reta. Vou fazer aqui porque vocês não vão fazer o mesmo exercício agora, né? Só em casa. Bem, aqui é importante uma coisa. Coloquei a reta. Essa reta aqui está representando os valores de x. Turma, eu pergunto para a sala, qualquer um que puder me responder rápido. Essa função aqui, ó, é crescente ou decrescente? Crescente. Crescente. Isso mesmo. Alguém pode me dizer por que ela é crescente? Porque o sinal tá positivo. Porque... O 3 é Ah, não positivo. sei explicar, meu Deus. Porque na frente do 3 não tem o Ele é menos. positivo. Então, as meninas falaram 3, você também falou 3, mas por que o número 3? Porque o 3 está do lado da letra X. Ele é o coeficiente Angular. Isso mesmo. E gráficos crescentes nós vamos colocar desse jeito. Tudo bem, turma? E aí eu vou colocar aqui em azul a minha raiz. Quanto que é a minha raiz? Menos 3. Professor, não precisa fazer o eixo Y? Não. Eu vou fazer raiz só assim. Vamos pensar. Do 3 para lá, toda essa região aqui, ó, vai dar o quê, turma? Vamos colocar aqui para vocês entenderem melhor o nosso retângulo mágico. Olha só. Nosso retângulo mágico aí. Nós vamos pintar. Do 3. Opa, deixa eu só. Do 3 para lá, turma. Do menos 3 para lá, desculpem. Vocês podem me falar se ele é crescente ou decrescente? Puta, agora é funk. Ah, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Vamos lá, turma. A partir do 3, à direita do 3, eu tenho o quê? Valores crescentes ou decrescentes? Crescente. Crescente. Isso mesmo, turma. Valores crescentes. Então, olha só. Eu vou pintar de verde. Professor, é em homenagem ao Palmeiras? Lógico que não, né? Poxa. Tá. Eu, corintianão, vou... Turma, agora eu vou perguntar para vocês. Claro. E antes do menos 3? Decrescente. 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 Vai ficar o quê? Vermelho? Vermelho. Por quê? Porque são valores Vermelho negativo. negativos. Isso mesmo. Então, olha só. Aqui são os valores positivos, aqui são os valores negativos. Tudo bem? Ô, Agora professor, vai precisar fazer um gráfico desse ou não? Ou só a resolução da questão? Não, então, aqui está começando ele. Vocês entenderam isso aqui? É a primeira parte que eu quero que vocês entendam. Sim. Para terminar, agora eu vou fazer a resolução. Quais são os valores de x que são maiores do que 0? São os positivos. Eles estão à direita do menos 3, vocês concordam? Sim. Vocês vão colocar assim, ó, x maior do que menos 3. Tudo bem? Eu vou nem é x que eu coloco aqui, é y, tá? Coloquei errado. Eu já pedi para parar o funk, graças a Deus, pararam. Então, os valores de y que são positivos é quando os valores de x são maiores do que 3. Quais são os valores da função quando forem menores do que 0? E aí, quem pode me responder?
Professor, você pode repetir a pergunta? X menor que menos 3? E isso, a pergunta foi quais valores que são menores do que Menos zero? 3. Menores que zero são valores negativos, né? E aí responderam certo, são valores que estão à esquerda do menos 3. Quando está à esquerda é menos 3. E aí a pergunta final desse aqui é, e os valores de y que são exatamente iguais a zero? Ainda é maior que menos 3. Aí, olha a conta aqui, ó, o x, o y quando é zero, o x vai ser exatamente igual a menos 3, turma. Tá entendido essa parte? Sim. Sim. Mesmo? Então, olha só, como vocês já deu horário, podem sair da aula. Eu vou só, quem quiser ficar e não tiver problema com o tempo, só por estar gravando, eu vou fazer esse daqui, mas vai estar lá no YouTube depois para quem saiu, tranquilamente, que já passamos do horário, acho que 5 ou 6 minutos, tá? Então, quem quiser sair, pode sair. Eu vou só gravar a última aqui. E essa AT aqui é para vocês fazerem, me entreguem no máximo em 3 dias, tá bom? Então, para quem sair, fiquem com Deus. Se alguém quiser continuar para ver, eu vou interagir aqui ainda. Bem, eu vou achar a raiz, então, se eu for achar a raiz, eu tenho que colocar 0 lá, né? Então, tá aqui. Aí eu vou mandar o x para lá, ele vai ficar positivo. Então, eu já cheguei que a raiz é menos 7. Aí eu vou fazer, então, o meu eixo x, tá? Para quem estiver aí, esse aqui é o meu eixo x. Eu só faço o eixo x, eu não faço o eixo y. Esse gráfico é decrescente, então eu sei que ele tem esse jeitão aqui, ó. Gráfico decrescente. Aí eu vou fazer o nosso retângulo mágico, só para vocês saberem por cores, né? Ninguém vai ficar pintando em hora de prova nada. Eu vou colocar a minha raiz, tá? A minha raiz, no caso, é essa daqui, ó. E ela vale menos 7, é o que eu calculei lá. Então, vou deixar bem claro aqui. Deixa eu só tirar essa parte. Colocar, para não confundir com o exercício aqui ao lado. Aí eu vou pintar de verde as partes que eu sei, que eu estou vendo visualmente que estão positivas. Parte positiva, turma, é onde o gráfico e o eixo X aqui, ó, formam um triângulo que estão acima. Então é esse aqui, ó. As partes negativas, eu vou pegar o eixo X e o gráfico que forma um triângulo abaixo, né? Então, essa daqui. Então, visualmente, eu estou sabendo quem é a parte positiva e também estou sabendo quem é a parte negativa. E aí eu vou fazer assim, ó. Quais os valores da função que são positivos? Aí é só eu colocar o seguinte, ó. São os que estão para trás do menos 7. Então eu falo que são os valores de x que estão menores do que menos 7. Aí eu pergunto, quais os valores dessa função vai dar valores negativos? Aí é só olhar lá no gráfico. Os valores que deram negativos são os que são para depois do menos 7. Então, são maiores do que o menos 7. E os valores de x que deram 0, que está calculado aqui, ó, exatamente. Então, y será igual a 0 quando o x for exatamente igual a menos 7. Bem, eu estou vendo que tem 17 pessoas. Vocês entenderam, turma, essa parte de estudo do sinal? Sim. Então, pode ver que acabou virando uma homenagem à Itália, né? Nós temos branco, verde e vermelho. Como a maioria de vocês, alunos, são italianos, aí, ó. Então, fiquem Ou com seja, Deus. homenagem à Palestra Itália. Olha lá na minha imagem, ó. Tchau, turma. Fiquem com Deus e eu vou colocar isso aqui mais tarde no YouTube, tá? Que eu tenho uma outra live e não dá para colocar agora. Tá? Fiquem com Deus. Falou, professor. Obrigada, professor. Tchau. Fala, professor. Falou. Tchau.